Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é o primeiro domingo de agosto, dia 4. E esse hino que nós acabamos de entoar aqui, através da gaita, ele termina dizendo: ao mestre alegremente obedecer e servir. E foi isso que Abraão fez. Mas Abraão, por que Abraão? Porque a lição de hoje fala sobre Abraão. Estamos aqui com mais uma EBD em casa, trazendo para você a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Abraão como modelo de fé. Gálatas 3, de 1 a 9. Qual o objetivo da lição de hoje? Ao final dessa lição, você vai aprender sobre a justificação pela fé, sem a necessidade de seguirmos rituais religiosos e a importância de Abraão como canal de bênçãos de Deus para todas as nações. Não sabemos exatamente como Abraão foi chamado, mas sabemos que ele era um caldeu pagão de Ur, que recebeu a visita do Deus Todo-Poderoso. Deus ordenou que Abraão deixasse sua casa e parentes para cumprir um propósito: abençoar todas as nações, apesar de sua esposa Sarai ser estéril e ambos serem de idade avançada. Deus os abençoou com um filho chamado Isaque. Na época de Paulo, a comunidade de Gálatas era influenciada por falsos mestres que priorizavam a observância das leis sobre a fé em Jesus Cristo. Paulo ensinava que nossa fé deve alinhar-se com a de Abraão, causando desconforto entre os judeus, pois ele afirmava que os gentios, através de Cristo, também se tornavam descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. A justificação em Cristo não depende de ritos religiosos, mas de um salto de fé, confiando nas promessas e no sacrifício da cruz, assim como Abraão confiou nas promessas de Deus. Primeiro momento da nossa lição: a justificação pela fé. Abraão, do terceiro capítulo, a partir do terceiro capítulo da carta, Paulo aborda a doutrina da justificação pela fé com os membros dessas igrejas cristãs. Inicialmente, ele contesta as ideias dos falsos mestres, demonstrando a insensatez de seus ensinamentos. Paulo destaca que seria ainda mais imprudente os gálatas aceitarem esse evangelho distorcido, ressaltando as consequências prejudiciais que tal decisão acarretaria. Vemos aí que naquele tempo haviam falsos mestres que ensinavam um evangelho falso, não o evangelho verdadeiro de Cristo. Assim como hoje, tem muitas igrejas trabalhando o evangelho distorcido daquele que Jesus determinou que nós seguíssemos. Paulo havia pregado a salvação e, após deixar Gálatas para seguir com a obra missionária, os falsos mestres aproveitaram e influenciaram a comunidade com o evangelho que se devolvia com as práticas da lei. Paulo se dirige a eles como ó Gálatas insensatos, termo bem rígido. Havia uma cultura da região que considerava os Gálatas
como rudes e ignorantes. Mas Paulo os chama de insensatos, não por essa cultura, mas por estarem trocando a graça pela lei, trocando Jesus Cristo por Moisés. A salvação apresentada por Jesus Cristo não exigia nenhum sacrifício. O arrependimento e a fé eram suficientes para os indivíduos alcançarem a salvação. A salvação pela cruz é completa, perfeita e eficaz, não sendo necessário nenhum sacrifício. É imprudente afastar-se do evangelho da graça divina e do compromisso com a cruz, optando por um caminho onde a salvação é condicionada aos esforços humanos e, por fim, resulta em desapontamento e condenação. Chamar os Gálatas de insensatos é uma expressão justificada diante dessa escolha equivocada. Então, vamos aqui um pouquinho mais, né? A salvação é pela graça, não é pelas obras, não é pelo sacrifício. Tem muita gente aí fazendo certos sacrifícios, até absurdos, de determinadas caminhadas e etc, etc, em busca da salvação. Mas o que vai te dar salvação é Jesus Cristo. E Jesus, ele pregou o evangelho da graça, graças dada por Jesus Cristo. E se nós nos voltarmos para os propósitos de Cristo, nós vamos ver que, uma vez salvo, poderemos fazer muitas obras de beneficência, obras de caridade, obras de reconhecimento, de ensinamentos, e não aquelas obras de sacrifício. Ele afirma em Gálatas 3:1, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele não está afirmando que Jesus Cristo literalmente foi crucificado diante deles, pois a crucificação aconteceu muito antes. Ele se refere à sua pregação, que ensinou o verdadeiro evangelho, e nesse momento eles estavam perdendo a sua convicção. Quem vos seduziu? Pergunta Paulo, assustado, mesmo sabendo a resposta. A palavra seduzir significa, no grego, enfeitiçar alguém, e era essa a visão de Paulo em relação aos mestres que estavam na Galácia. Hoje muitos estão seduzindo pessoas para um caminho distorcido. Quando nós falamos da salvação através de Cristo, nós falamos de algo puro, algo perfeito, e não de uma coisa distorcida. Segundo momento, a aliança de Deus com Abraão. A narrativa de Abraão em Gênesis é mencionada por Paulo como um exemplo de como Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Gálatas 3:8. Essa aliança, baseada na fé de Abraão, destaca a universalidade da mensagem do Evangelho, que não está restrita a uma nação específica, mas é destinada a todas as pessoas, independentemente da sua origem. Todos podem alcançar a salvação através de Cristo. A promessa do Evangelho é que todos que se cheguem a Jesus Cristo com fé serão semelhantes a Abraão, ou seja, receberão a mais elevada bênção espiritual, a participação da própria natureza de Cristo e sua herança. Você pode conferir lendo Romanos 8, 17 a 29.
Paulo reconhecia que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas, diferente da visão dos judeus, em que a prosperidade seria bênçãos materiais. Paulo entendia que as bênçãos seriam de forma espiritual. Compare lá no trecho de João 3,15 sobre a vida eterna e Hebreus 2,3 sobre a salvação. Estes textos trarão algum esclarecimento mais. A principal doutrina ensinada por Paulo, que causava desconforto entre os judeus, era a concepção de que os gentios, através de Cristo, tornavam-se verdadeiros descendentes de Abraão. Os judeus possuíam um forte orgulho de sua linhagem, venerando Abraão como patriarca e amigo de Deus. Até mesmo os rabinos, intérpretes antigos da lei, afirmavam que a lei foi entregue a Abraão 430 anos antes de Moisés, sugerindo que ele a observasse. Jesus rebateu essa perspectiva, destacando que Deus poderia gerar descendência para Abraão até mesmo a partir de pedras. Ele indicou que, na realidade, estavam agindo como filhos do diabo, que é mentiroso e homicida, ao propagarem mentiras e conspirarem para matá-lo. Desse modo, desde o ministério terreno de Cristo, uma intensa controvérsia surgiu em torno desse tema. O orgulho dos judeus em considerarem-se descendentes diretos de Abraão era tão profundo que, quando Jesus Cristo os chamou ao arrependimento e fé, eles questionaram a necessidade de arrependimento. Argumentaram que já eram filhos de Abraão, circuncidados e observadores da lei, reivindicando serem filhos de Deus e, portanto, dispensados do arrependimento. Podemos observar aqui o perigo de permitir que em nosso coração nasça o orgulho, a vaidade e o preconceito em relação a outros cristãos que estão no caminho. Isso vem acontecendo com certos grupos religiosos. Terceiro momento, herdeiros da promessa. Paulo argumenta que os crentes em Cristo são considerados filhos de Abraão e herdeiros das promessas feitas a ele. A fé é o vínculo que conecta os crentes à promessa de Deus, e a obra redentora de Cristo abre o caminho para que as bênçãos prometidas se estendam a todos os que creem. Então, aqui quando Paulo diz que os crentes em Cristo podem ser considerados filhos de Abraão, ele está dizendo que, assim como Deus prometeu a Abraão abençoar as nações, hoje nós, através de Cristo, somos abençoados com a mesma bênção que Deus estendeu através de Abraão. Entenderam? Então, Paulo faz aqui uma comparação. Nós temos também os mesmos direitos daquela promessa através de Cristo hoje. Essa compreensão, da herança espiritual destaca a comunidade da fé ao longo das gerações e a salvação em Cristo. Não somos salvos por causa da promessa feita a Abraão. Somos salvos porque aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas. Ele não via apenas uma conexão de descendência,
mas sim uma conexão espiritual. Essa descendência não era estranha para Abraão. Gálatas 3:8 diz: Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: Em ti serão abençoadas todas as nações. Quando Deus se revelou a Abraão e disse: Deixa a tua terra, o convívio dos teus parentes e a casa de teu pai, e farei de ti uma nação grandiosa, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Gênesis 12, 1-3. Deus estava antecipando a mensagem do Evangelho para Abraão, a maneira pela qual Abraão seria instrumento de bênção para todas as nações era por meio de um descendente específico, o Cristo de Deus, que eventualmente sacrificaria sua vida na cruz para reunir um povo dentre todas as nações, não apenas os judeus. Somos herdeiros da promessa através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não necessitamos de nenhuma lei, mas sim de arrependimento, fé e mudança de vida, ou seja, arrependermos dos pecados cometidos, da vida vivida em desconforto com as promessas de Cristo e a busca por uma nova vida aceitando Cristo como Senhor. A fim de redimir ou de reprimir a visão de ser amaldiçoados por não praticar a lei judaica, Paulo vai afirmar o contrário: seremos abençoados quando deixarmos as leis e nos aproximarmos com fé, assim como Abraão foi fiel e abençoado. Conclusão. Concluímos esta lição com Gálatas 3:9. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Abraão, apesar de suas falhas, recebeu perdão e bênçãos de Deus. Quem crê na busca justificação pelas obras da lei, quem crê não busca, vamos repetir aqui, né? Quem crê não busca justificação pelas obras da lei, mas sim pelo arrependimento e mudança, reconhecendo o amor e a misericórdia de Deus através da fé. Então, clareando um pouco para você esse pedacinho aqui, quem crê não busca justificação pelas obras da lei, ou seja, não importa como eu vivo a minha vida, eu pratico as obras que a lei me ensinou. Eu faço bem. Uma vez alguém me perguntou assim: o meu avô era um homem muito bom, dava esmola, ajudava os pobres, ajudava as pessoas, ele foi salvo? Eu respondi: por tudo isso de bom que ele fez, não. Só Cristo pode nos salvar. Não é o fazer o bem que vai nos salvar, mas é a fé em Cristo Jesus que nos traz a salvação. E uma vez salvo, nós começamos então a fazer o bem. Nossa fé se espelha na de Abraão. Confiando em Cristo, descendente de Abraão, hoje somos reconhecidos como o povo de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, não pela vida de Abraão. Para pensar e agir. Você valoriza o chamado de pessoas que foram importantes na sua conversão? Com certeza, as pessoas que foram importantes na nossa conversão devem ser valorizadas por nós. Você reconhece a importância da crucificação de Cristo para a remissão dos seus pecados? Sim. Por quê? Porque Jesus tornou-se o sacrifício vivo, eliminando todo o sacrifício até então praticado.
pelos judeus. Agora, Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados. Ele. E, finalmente, pense em um pecado que você comete regularmente, o que tem feito para mudar. Às vezes a gente pratica tantos pecados, né? O que a gente tem feito para mudar a nossa vida diante desses pecados? Precisamos mudar. Eu, você, todos precisamos mudar, abandonando aqueles pecados corriqueiros que nós fazemos, que achamos que não tem importância, e seguindo uma vida de purificação. Amém? Boa lição, né? Vamos orar então? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra que veio esclarecer, clarear nossas mentes, nos dar entendimento do que é a fé em Cristo e como devemos vivê-la. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, ou mesmo mais tarde, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, essas famílias, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé a cada dia, Senhor, para que possamos andar mais e mais nos teus preceitos, observando os teus propósitos. Fica conosco, Deus. Abençoa nossos familiares em toda a sua extensão, abençoando cada um na sua vida em particular, dando reconhecimento e entendimento da Tua Palavra. Usa-nos, ó Deus, para que outras vidas possam chegar a Ti e entenderem como deve ser uma vida cristã e que, ó Deus, possam, através de Cristo, encontrar e achar a salvação. A única vida é a de Cristo que pode nos salvar. Abençoa-nos, Senhor. Fica conosco em toda a nossa trajetória de vida. Abençoa o nosso Brasil, que precisa tanto, ó Deus, das Tuas misericórdias. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Mais uma melodia. Falamos de fé, falamos de graça e salvação, né? Então vamos levar a mensagem de salvação àqueles que precisam encontrar a fé? E assim, estamos chegando ao final da nossa EBD com você, nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje é domingo. Domingo é o dia do Senhor. Mas também é um dia especial para estarmos com a família, participarmos juntos daquele almoço especial, aqueles momentos de comunhão, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, netos. Me lembro antigamente, quando os meus sogros eram vivos, a gente todo domingo ia para lá, reunia todos os filhos, toda a família ali, naquele almoço tão delicioso. Que você possa aproveitar esses momentos.
descansar um pouco à tarde e logo mais, às 19h30, nós queremos estar junto com você na casa do Senhor para adorarmos ao nosso Deus, num culto voltado para o Senhor, onde nos oferecemos em culto ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e paz de Jesus. Amém, queridos?